O Dharma tem alguma coisa a dizer sobre essa tendência do politicamente correto? Do politicamente correto como algo que a gente critica ou do politicamente correto como algo que a gente busca e aceita? Tem alguma dimensão no uso da linguagem, na alteração de certos usos da linguagem para beneficiar os seres? Ou engenharia social se coaduna com Dharma, engenharia social através da linguagem? Essas questões, vamos ver sobre isso nesse vídeo. Quem quiser pedir os cartões, por favor, envie o seu endereço aqui para esse e-mail e eu envio o cartão. Se quiser fazer uma contribuição para o canal ou para o envio, pelo menos para cobrir os custos de correio, é nesse endereço aqui para fazer para as opções de PayPal, PagSeguro e contas correntes, que dá para fazer um depósito aí de algum valor para ajudar o canal ou para ajudar nos custos de envio desses cartões. Eu imprimi mais 3.000 esse mês, 3 cartões, 1.000 de cada, e estou pretendendo enviar no início agora de agosto. Então, quem pedir agora vai receber no início, vai receber talvez no meio de agosto para o fim de agosto. Também aviso para as pessoas que eu já mandei esse mês que algumas pessoas para quem eu mandei tem demorado. O correio no Brasil está um processo, sei lá, muito esquisito por causa dessa pandemia. Então demora às vezes um pouco mais de um mês para chegar as coisas. Às vezes chega em 3 dias, uma semana, tem lugares que chega bem rápido e tem lugares que demora até um pouco mais de um mês. Por favor, divulguem, se vocês acham interessante o que eu estou fazendo aqui, divulguem nas redes sociais, curtam os vídeos e assinem o canal. Muito obrigado. Então primeiro eu começo com um depoimento pessoal, né? Eu venho numa formação cristã e de uma ideologia, né? Então, nos anos 90, quando eu era um rapaz, assim, eu era muito mais apolitizado e muito mais à direita. Então muitas vezes as pessoas dizem que a esquerda é quando é a rebeldia adolescente, depois quando a pessoa envelhece, a pessoa vira conservadora, vira de direita e tal. No meu caso, está cada vez o oposto, né? Cada vez mais o oposto. Quando eu tinha 15 a 25 anos, eu era... quando a gente fala isentão, quando a gente fala apolitizado, eu tinha umas tendências de direita, mas quando a gente fala isentão e apolitizado, a gente está falando, na verdade isso é uma subscrição do status quo, então isso é uma subscrição dos valores da direita. Então dizer assim, eu sou além de direita e esquerda, isso aí é direita. Ok, a gente deixa clara essa discussão. Então eu tinha essa tendência na minha cabeça, assim, quando eu era jovem, antes de entrar na faculdade. Foi cooptado pelos comunistas na faculdade. Mas eu tinha isso, e daí eu era também, obviamente, assim, aqueles caras que reclamam do politicamente correto. Nos anos 90 era bonito reclamar do politicamente correto, que havia se desenvolvido nos anos 70, nos anos 80. E, né, lia Camille Paglia, gostava do Bill Maher, né, a gente tinha um programa chamado Politicamente Incorreto, e adorava quem fazia um bafão, assim, que falava uma coisa que era a coisa mais chocante, se fosse a coisa mais dar as reais e deixar as pessoas desconfortáveis, era o que eu gostava. E eu gostava de fazer isso também. Pode dizer até, as pessoas podem dizer que eu tenho essa tendência até hoje um pouco. Então, eu gostava, eu tinha preço por essa coisa de sacudir emocionalmente as pessoas, né, futricar em ferida, falar o que não devia ser falado. E assim por diante. Com a prática do Dharma, que eu comecei em 1998 a praticar o Dharma, aos poucos eu fui sendo domesticado. Então, eu aprendi que nem sempre as verdades, sim, jogadas na cara, ou o que eu considero as verdades, ou o que pode ser falado deve ser falado, né? Cada vez mais eu comecei a fazer um uso mais judicioso da fala. Então o que vocês estão vendo agora aqui, e às vezes reclamando, é muito melhor do que já foi. Eu já fui muito mais solto, muito mais, né, regido. Então, o depoimento pessoal é assim, eu fui de uma pessoa que criticava o politicamente correto, até uma pessoa que aceita e que é a favor de maneirar a linguagem, de usar as melhores formas para a cultura e assim por diante. Agora, quando, algumas vezes, por exemplo, num vídeo recente eu usei, que num texto tibetano,
tinha os dharmas brancos e os dharmas pretos. E daí, hoje em dia, a gente repara, né, quando a gente usa a cor negra para algo pejorativo, pode haver algum racismo implícito na linguística disso. E eu concordo com isso. Agora, daí a pessoa pergunta se na tradução para o inglês, não, o tibetano tem isso. O tibetano é uma língua, eles podem dizer que tem um arcabouço tradicional. Então, até quando eles dizem uma pessoa má, eles falam uma pessoa, né, enegrecida, uma pessoa negra. Então, eles têm isso na língua. Não estou dizendo que não é para mudar. Agora, a gente não pode fazer uma mudança retroativa, dizer assim, agora o texto do Dharma vai mudar, o texto que foi composto lá. Não, a gente pode fazer uma nota, a gente pode fazer um comentário, estou fazendo um comentário aqui. Então, se, né, eu fosse estar falando disso, se eu não percebesse quando eu falei, eu pensei nisso quando eu falei, se eu não percebesse que isso era muito óbvio, eu teria falado. Outra vez também, eu usei a expressão homossexualismo e no meu site, e alguém reclamou que o ismo se usava na época que a homossexualidade era considerada uma doença e que hoje se usa homossexualidade. Aí dentro do ismo, né, que a gente tem a palavra budismo, que não é uma coisa muito boa para o budismo também, ter esse ismo. O Dade também não é muito bom, na verdade, para nada. Então eu já fico com uma crítica geral. Aí a gente tem essa discussão geral se o uso da linguagem vai realmente alterar, né? Quando eu cursei filosofia, os meus professores, na sua maioria, eles eram muito avessos à noção de que o nosso uso da linguagem pode alterar as coisas no nível social, no nível, né? Então, muito menos no nível de percepção das coisas e assim por diante. Eles eram realmente contra o que se chama de hipótese de Sapir-Whorf. Sapir-Whorf é uma hipótese, no seu sentido forte, ela é rechaçada, mas hoje em dia se aceita que, em algum nível, tem essa ideia de que a língua que a gente usa, o jeito que a gente usa a língua, muda o jeito que a gente pensa as coisas, né? Então, a língua, se a gente fala japonês, a gente pensa um mundo do jeito diferente de se a gente fala português ou chinês ou o que seja. E também, se a gente usa um certo arcabouço de vocabulário, aquilo nos determina, de certa forma, de pensar dessa ou daquela forma. O Dharma aceita isso, o Dharma aceita isso. O Dharma tem um pouco, tem essa... Quando a gente tem a ideia de interdependência, todos os fatores que estão ligados a uma coisa, eles envolvem... tem uma auspiciosidade, uma inauspiciosidade em usar certos termos e não usar certos termos. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, assim, entre manter a tradição e apontar para essas questões de adaptação linguística e do jeito de falar. Tendo o adendo, né, que agora eu, assim como pessoa que me esclareci sobre a questão do politicamente incorreto, então, que eu assumia como um problema, tentar transformar as coisas e mudar o jeito que as pessoas falam das coisas, isso aí é uma bobagem, não sei o que, a gente tem que falar o que a gente quer falar. Não, eu já sei, né, pelo Dharma também, a gente estuda o que a gente vai falar de acordo com o impacto que isso vai gerar, de acordo com os sentimentos das pessoas, inclusive, né? Então, a gente não vai falar assim só porque vai causar uma reação, ok? Agora, por outro lado, a gente entende também a necessidade da parrésia. Então, principalmente quando a gente está falando... Quando a gente não está falando de minorias, quando a gente não está falando de... Quando a gente está falando de pessoas no poder, quando a gente está falando de pessoas públicas, aí a gente tem mais liberdade para falar, né? Falar sobre o quê? Não precisa falar sobre as coisas que vão afetar as nossas discussões importantes, né? Com relação a, por exemplo, xingar uma pessoa porque, né, que é uma pessoa ruim porque ela é laranja, Donald Trump é feio, laranja, o cabelo dele, não sei o quê. Né? Então a gente pode ridicularizar o Donald Trump de várias formas, sem necessariamente entrar nessa questão estética. E também não há um grande problema de entrar na questão estética do Donald Trump perante outras questões. Então, quando a gente está falando de ter coragem perante pessoas que detêm o poder ou pessoas que são extremamente públicas, aí a gente está dizendo assim, não precisa ser tão politicamente correto, precisa ser proteger quem precisa ser protegido, né, efetivamente. A pessoa que não é pública, a pessoa que é o interlocutor direto da gente, a pessoa que representa uma minoria e assim por diante. Essas merecem ser tratadas de outra forma. Aí, dentro dessa discussão que a gente tem um uso do politicamente incorreto, que é com relação para ridicularizar, para fazer sátira com relação aos poderosos, e isso é um uso político
válido, e eu acho que o Dharma aceita isso. O Dharma fez isso dentro do Zen, se faz isso no budismo tibetano, se fez isso. Então é uma coisa que, né, falar de forma franca com relação a uma coisa que é um problema efetivo, isso funciona. E a gente tem esse cuidado excessivo de ver o que é pisar em ovos e ver o que a gente não vai fazer. Então tem um equilíbrio, tem um caminho do meio aqui, cuidadoso, e que também representa um fato, né? Representa um fato que pessoas que nem os nossos atuais governantes aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, eles fizeram campanha em torno de falar de qualquer forma, de falar que nem... Porque... de certa forma, e isso é uma crítica que vinha dos anos 90, uma crítica que eu conheço bem por dentro, as pessoas que procuram o politicamente correto, elas acabam se tornando engessadas, ou acabam se tornando também uma versão, um cartoon, assim, uma versão cartunística do que é usar. Então, as pessoas, o excesso cuidadoso com o uso de pronomes, o excesso de cuidado com a língua acaba se tornando um alvo fácil das pessoas simples que não estão preocupadas com o uso sofisticado da língua, por exemplo, dentro da academia e assim por diante. E daí o que acontece? Esses populistas se aproveitam disso e começam a falar que nem a pessoa comum, e daí a gente, né? Então, por um lado, a gente tem que esclarecer mais a cultura da necessidade de falar de forma acertada. A expressão politicamente incorreta é infeliz. Hoje em dia a gente usa essa expressão, ela é sempre em si um objeto de controvérsia, quando não deveria ser, porque é basicamente usar a fala no seu lugar de fala. Essa expressão lugar de fala que é importante, né, quando a gente está falando nisso, isso realmente faz sentido muito no Dharma, né? Então, se tu está num lugar de fala que tu pertence àquela minoria, ou que tu pertence àquela situação, aí tu pode usar várias coisas, né, que seriam consideradas. E também, quando tu está num lugar de fala que tu está desafiando alguma coisa, aí é adequado usar. Então, por exemplo, eu sou muito fã também de um professor que é caracterizado, até fiz uma matéria uma vez para uma revista sobre ele, eu tenho o link aqui na descrição que eu botei no meu site, que é o Dzongtsa Rinpoche, que ele é muito politicamente incorreto. Ele fala umas coisas que a gente não... Dentro do budismo, ele fala, e também com relação à cultura de forma geral, a gente fica assim, como que um cara, né, fala essas coisas? Então, o lugar de fala do Rinpoche é um, o nosso lugar de fala é outro, o lugar de fala do Dalai Lama é outro. O Dalai Lama, por um oposto, a gente pode dizer, ele é político demais, de vez em quando escapa alguma coisa, e daí vira toda uma controvérsia quando, sei lá, ele não percebe o aspecto cultural do que ele está falando, como, por exemplo, eu já comentei sobre isso, a questão da beleza feminina que ele tratou recentemente. Então, toda essa reflexão é para dizer, sim, a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que ser cada vez menos cretino, mas a gente tem que reconhecer o valor da fala parrésica, né, da fala corajosa, da fala sarcástica, da fala que satiriza, que ridiculariza os poderosos. E particularmente, né, no caso do Dzongtsa Rinpoche, quando ele está falando principalmente quando ele está falando da tradição budista, ele é alguém que tem o lugar de fala para falar isso, sendo não só uma pessoa que foi treinada e que tem todas as qualificações dentro do caminho budista, mas estando inserido na família que ele estava, né? Família de grandes professores, e dentro do seio do budismo butanês, tibetano, né? Também no exílio. Então, e ele, com o tempo, a gente pode perceber também que o Rinpoche tá falando menos, tá nos surpreendendo menos. Talvez a gente tenha se acostumado com ele, ou talvez ele esteja percebendo que as certas confusões que ele produziu, ele mesmo depois teve que lidar com elas, né? Eu não sei. Um ser iluminado é difícil de prever. Então eu sou muito fã do politicamente incorreto do Dzongtsa Rinpoche, ao mesmo tempo entendendo que é necessário cuidar a linguagem e é necessário apontar esse tipo de coisa. Por exemplo, quando outro dia também uma amiga me falou que eu usei a palavra denegrir, que não se usa mais, por esse mesmo motivo de não falar de dharmas brancos, dharmas pretos, né? Ok, eu acho interessante citar no texto, a gente vai lá e faz uma nota e aponta que hoje em dia, quando isso remete, né, a um racismo implícito na língua, a gente deveria lembrar disso. Então é só esse é o recado aí.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jyochi Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Ten Jyochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes Indar Shinju Chigmetu Jutru Panangi Wachatungo do Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyochi Emergesum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Troma de Sojino Nibe Melunde do Jyochi Nenjuane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Kosechan Senten Jyochi Tuson Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartia com seu tudo da poça só deve só tinge lapto só não se mueve de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba za guru pema cede rum que loja som de lote as alianças são de papel do justo som não guarda miral do sungele show